Pois bem, então após mais de uma hora aí comentando apenas sobre integrais duplas, eu acredito que você não aguenta mais escutar a minha voz, né? Chegou o momento aí de nos despedir em grande estilo, comentando agora um pouco sobre as aplicações das integrais duplas em si. Antes, porém, vamos só fazer aqui uma retrospectiva de tudo que foi abordado, apenas para a gente se situar no tempo e no espaço, ok? Nós começamos esse aulão aqui fazendo uma breve introdução, onde a gente viu quem são as integrais duplas e principalmente qual é a motivação do cálculo de uma integral dupla em si, que é literalmente buscar o volume abaixo de uma certa superfície. Também comentamos, né, que no geral a gente vai estar trabalhando com uma integral dupla em uma região qualquer, e para isso a gente utiliza aquelas técnicas, né, de classificação aprendidas nesse módulo daqui, que basicamente é aquelas técnicas de classificação em região do tipo 1 ou em região do tipo 2. Vimos também que certas integrais duplas são complexas demais para se resolver utilizando apenas essas técnicas. Por isso nós realizamos aqui uma introdução à mudança de variável. Em especial, nós falamos sobre as mudanças para coordenadas polares e elípticas, né, que basicamente são mudanças muito úteis quando nós estamos trabalhando com regiões circulares, ok? Agora você já está disposto de todas as ferramentas para calcular qualquer integral dupla que aparecer na sua prova. Nós só vamos aqui fazer realmente uma aplicação disso, afinal de contas o cálculo de volumes é muito útil em certas situações e pode sim ser cobrado na sua prova, ok? Então vamos nessa. Cara, o cálculo de volumes, como eu já te disse, né, a gente já comentou lá no início desse aulão. Afinal de contas, ele foi literalmente a motivação para aprender uma integral dupla. Por quê? Nós vimos, né, que basicamente quando a gente estava interessados no cálculo da área abaixo de uma certa função de uma única variável, bastava calcular uma integral simples dessa função na região, não, no intervalo de integração, ok? AB. Só que agora o nosso problema sofreu uma mudança, né, onde a gente ganhou uma dimensão a mais. Então a gente não vai mais estar interessado em área e sim no volume, né? No volume abaixo de uma certa superfície. E nós vimos lá na introdução que nós podemos resolver tal problema justamente calculando uma integral dupla, já que a gente ganhou uma dimensão a mais, né? De uma função, né, que é literalmente a função da superfície, no interior da região R de integração aqui. Agora, no geral, né, a gente não vai estar trabalhando com uma região retangular, e sim com uma região qualquer. Mas para você calcular o volume, continua sendo a mesma coisa que nós falamos lá na introdução. Ou seja, calculando uma integral dupla de uma superfície no interior de uma região de integração, ok? Vamos ver um exemplo então, ou melhor, dois exemplos aqui, justamente para facilitar a nossa vida ao identificar um problema de cálculo de volume, ok? Vamos nessa. No nosso primeiro exemplo, então, a gente vai falar aqui sobre o cálculo de volume no interior desse sólido formado por U aqui. Basicamente, o que a gente vai ter que fazer? Poxa, Emanuel, não tenho a menor noção de quem é esse sólido aqui. Calma, é bem tranquilo. Olha só, de acordo com o que a gente acabou de comentar, né, podemos sempre calcular um volume utilizando uma integral dupla. A integral dupla de uma certa superfície no interior de uma região R. Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer aqui é realmente encontrar quem é essa função de integração e quem é essa região R, ok? Você pode realizar essa busca diretamente analisando as inequações. Só que é algo que eu não recomendo muito, porque você pode errar. É fácil de se errar isso, ok? Eu mesmo erro muito. Por isso, eu super recomendo você desenhar o seu sólido antes de responder essas perguntas daqui de cima, ok? Vamos nessa. Para você desenhar o sólido não é muito complicado. O que você vai ter que fazer, né, basicamente, é desenhar as equações aqui em cima descrita pra gente. Olha só, o que é z igual a x? Cara, z igual a x nada mais é do que um plano, né? Só que para você desenhar tal plano, eu recomendo você primeiro desenhar a reta z igual a x no plano zx. Ora, a reta z igual a x é uma reta que passa pela origem, né, e vai crescendo à medida que x cresce, bem semelhante a essa reta que eu estou desenhando aqui para você. Ela só está em perspectiva, tá bom? Então imagina que você está realmente desenhando no espaço aí. Repare que z igual a x não depende de y. Portanto, o que a gente vai ter que fazer aqui agora é pegar essa reta e puxar ela em relação ao eixo y, formando para a gente esse plano diagonal aqui,
que é literalmente o nosso plano em questão, ok? Perceba que ela está em perspectiva, tá bom? Então eu estou desenhando aqui para você mais ou menos, né? Afinal de contas eu não sou um bom desenhista. Prontinho, esse é o nosso plano verdezinho aí. Agora, a gente pode fazer o mesmo, né, com essas inequações aqui. O que é o y igual a exponencial de x? Cara, y igual a exponencial de x, no plano yx, né, é uma exponencial. E como a gente já sabe, né, exponenciais são basicamente curvas que crescem muito rápido. Essa curva aqui, ó, que está no plano yx, tá bom? Só que em perspectiva. E ela também inicia lá de trás e vem crescendo aqui. Só que eu só desenhei esse pedacinho porque não importa muito, já que x varia de 0 até 2. 0 é essa reta aqui, tá bom? Saindo dessa reta. E o x igual a 2 é onde eu coloquei parado aqui. O que é y igual a menos exponencial de x? Cara, é essa mesma curva aqui, só que refletida em relação ao eixo x. Em outras palavras, é essa curvinha aqui, tá bom? Como eu já comentei com você, o x varia de 0 até 2. Aqui, ó, varia daqui, dessa reta aqui, até essa outra reta paralela ao eixo y aqui, passando justamente por x igual a 2. Pronto, basicamente o nosso sólido é o sólido que está entre a superfície verde, tá legal? Eu vou tentar desenhar mais ou menos aqui, porque eu não sou muito bom de desenho em 3 dimensões, não. É basicamente a superfície que está entre o plano verde e essa região que a gente desenhou aqui no plano XY. Ora, basicamente, então a gente consegue facilmente responder quem são essas perguntas. Aliás, quem é f de x e y e também quem é a região R de integração. A função de integração basicamente é quem? É a superfície verde menos a superfície de baixo, formado por z igual a 0. A superfície verde aqui desenhada, né, é z igual a x. E a superfície de baixo é z igual a 0, por isso que a gente coloca x menos 0, ok? E quem é a região R de integração? É essa região daqui de baixo. Vou colocar ela em evidência para você. Aqui, ó, é esse carinha aí. Repare que essa região a gente pode descrever facilmente, lembrando da classificação em tipo 1, onde a gente pode colocar o x variando de 0 a 2, enquanto o y varia dessa exponencial negativa aqui até essa exponencial positiva. Repare que, basicamente, né, o que a gente fez foi pegar essas duas inequações aqui e repetir, né? Por isso que a gente não precisava de desenhar nada disso para retirar as informações. Só que, como eu te falei, retirar essas informações direto daqui nem sempre vai ser tão fácil como nesse problema, mas é possível, ok? Por isso eu recomendo desenhar primeiro. Beleza, então substituindo essa classificação na integral dupla, a gente vai ficar com essa integral aqui. Portanto, para calcular o volume pedido nesse exemplo, a gente vai ter que resolver essa integral. Vamos nessa? Ok, para resolver essa integral aqui, o que a gente vai ter que fazer primeiro? De acordo com o Fubini, né, é integrar a função de dentro. A função de dentro é x e a gente está integrando ela em relação a y. Ora, se a gente está integrando x em relação a y, a gente pode tomar x como uma constante. E se x é uma constante, ele pode vazar da integral de dentro, ok? Ficando aqui para a gente apenas com a integral de dy. Ora, a integral de dy é bem tranquilo de se resolver, né? É y, só que y varia de menos exponencial de x até exponencial de x. Se a gente então substituir esses carinhas aqui em y, né, já que a gente acabou de integrar esse cara, nós vamos encontrar essa integral aqui. Simplificando, né, a gente vai chegar nessa integral simples. Ora, essa integral é realmente simples? Mais ou menos, né? Afinal de contas, ela dá um certo trabalho, embora seja possível de se resolver. Como que nós vamos resolver essa integral? Ora, eu não sei se você se recorda, mas a gente pode tentar resolver utilizando basicamente aquela mudança, né, de u e v, onde a gente chama integração por partes, né? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode chamar esse x aqui de u, afinal de contas ele é fácil de derivar, e também podemos chamar esse exponencial de x dx aqui de dv, já que ele é fácil de integrar. Então, derivando esse cara e integrando esse cara aqui, vamos encontrar que du é igual a dx e v é igual a exponencial de x. Substituindo então na fórmula de integração por partes, né, ou seja, a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du, a gente vai encontrar que o resultado dessa integral aqui, basicamente, é esse carinha aqui, ok?
Opa, aqui. É esse carinha aqui. Substituindo, então, esses limites de integração, né, no interior desse colchete, a gente vai encontrar o resultado dessa integral dupla, que é 2 exponencial ao quadrado mais 2. E esse valor aqui é literalmente o valor daquele volume buscado no exemplo, ok? Bem tranquilo, né? Após montar a integral, é só você calcular realmente como a gente já aprendeu nesse aulão. Vamos lá, então, para um outro exemplo, só para a gente ficar craque nesse negócio. Agora a gente vai calcular aqui o volume do sólido, que é limitado por essas 3 inequações. Como eu disse, né, para calcular um volume, a gente pode resolver utilizando uma integral dupla, onde basicamente o que a gente vai ter que fazer aqui é procurar quem é essa função e quem essa região é de integração. Como nós comentamos no primeiro exemplo, nós podemos retirar as informações desses negócios aqui diretamente dessas inequações. Só que é algo que eu não recomendo muito, já que é muito fácil de errar. Por isso, nós vamos primeiro desenhar esse nosso sólido aqui. Ora, o nosso sólido, né, é formado por, primeiro, essa equação aqui, né? Z igual, ou melhor, Z é menor ou igual que 4 menos x quadrado menos y quadrado. Cara, Z igual a soma de x quadrado com y quadrado ou a subtração, né, do jeito que está aqui, é característico, extremamente característico, de um paraboloide. Por isso eu peço para você ficar atento quando você vê esse tipo de negócio aqui. Só que esse paraboloide, ele está com a concavidade para baixo, já que a gente tem um sinal negativo na frente, tanto de x quanto de y, e além disso, esse paraboloide passa por z igual a 4, já que quando a gente zera x e y, né, que é justamente em cima do eixo z, a gente vai encontrar aqui z igual a 4, ok? Beleza, mas isso não importa muito. O importante é você desenhar essa cúpulazinha aí corretamente, ok? Agora, outra superfície que também delimita o nosso sólido é a superfície, ou melhor, região, formada pra gente por esse cilindro, ok? Onde o cilindro, basicamente, que a gente está comentando aqui, é um cilindro de raio 1. A gente pode desenhar aqui, formando esse carinha. Esse sinal de maior ou igual aqui significa apenas que a gente está do lado de fora do cilindro, beleza? Uma forma prática de ver isso é só você pegar, por exemplo, esse ponto aqui, 200, que é um ponto no exterior desse cilindro, e substituir aqui. Quando você fizer essa substituição, vai ver que realmente esse ponto satisfaz essa inequação e, portanto, a gente de fato está pegando os pontos do lado de fora desse cilindro. Outra região que também delimita o nosso sólido é justamente essa tampa aqui embaixo, formada pra gente por z igual a 0, ok? Como a gente está falando aqui que os pontos que a gente está interessado é apenas o z maior do que 0, né, maior ou igual a 0, portanto a gente está comentando apenas os pontos acima desse carinha aqui. No geral, né, o nosso sólido é literalmente a parte que está no interior dessa cúpula, para fora do cilindro e acima desse plano. É como se você pegasse um bombom e removesse a parte de dentro dele, ok? Utilizando esse cilindro aí. É meio inútil fazer isso, né? Afinal de contas, a parte do bombom que é a mais gostosa é a parte de dentro. Mas é uma boa analogia para você entender quem é o sólido que a gente está trabalhando aqui. Beleza, basicamente a gente conseguiu desenhar o nosso carinha aqui. O que a gente vai fazer agora? Responder aquelas perguntas que a gente impôs, né, no problema. Quem são tanto a função de x e y quanto a região R de integração. Ora, a função de x e y aqui é basicamente a superfície que está por cima menos a superfície que está por baixo. Ora, repare que a superfície que está por cima é a cúpulazinha do paraboloide, formado pra gente por essa equação, 4 menos x quadrado menos y quadrado. E a superfície que está por baixo é a equação z igual a 0. Né? Portanto, a gente vai subtrair aqui por 0. Não faz muita diferença, né? Já que subtrair por 0, basicamente, não altera nada, né? Não altera nada, para falar a verdade. E quem que é a região R de integração? Ora, a região R de integração é a projeção do nosso sólido, do nosso bombom sem o meio, no nosso plano XY. Realizar essa projeção, basicamente, é você olhar de cima para baixo. O que a gente está pegando aqui é só esse anel circular aqui. Esse anel circular possui uma equação, né? Possui um círculo de raio 2 e um outro círculo de raio 1, nessa curva azul aqui. Esse círculo de raio 2 aqui, você encontra facilmente, lembrando que esse círculo
nada mais é do que a interseção do paraboloide com o plano z igual a zero. Portanto, se você substituir z igual a zero aqui e isolar, né, o x quadrado menos o y quadrado aqui, você vai obter justamente essa inequação, ok? Esse sinal de menor ou igual aqui significa justamente que a gente está no interior de tal circunferência, ok? E esse sinal de maior ou igual aqui significa que a gente está para fora dessa circunferência de raio 1 proveniente desse cilindrozinho aqui. Show de bola! O que a gente vai fazer agora? A gente vai montar a nossa integral, já que a gente tem as duas informações centrais do nosso problema, né? Como nós vimos, a gente pode calcular uma integral dupla, realizando a integral dessa função no interior dessa região R de integração. Como a nossa região aqui é circular, a gente pode pensar aqui, né, em utilizar as coordenadas polares. Por isso, a gente vai acrescentar esse outro passo aqui em relação ao primeiro exemplo. Nós vimos, né, que as coordenadas polares, basicamente, são essas mudanças aqui, né, onde a gente vai trocar o x por r cosseno θ, o y por r seno θ, o jacobiano vale r nesse caso, e uma equação muito útil, que é extremamente realmente útil, né, como eu já comentei, é a equação da circunferência, igual a r quadrado nesse caso, ok? Uma coisa que a gente não pode deixar aqui de encontrar é justamente as variações de r e θ no interior da região R de integração. Repare que o nosso R, né, o nosso raio, varia dessa curva aqui, que basicamente é a curva do cilindro de raio 1, até essa curva de fora aqui, formada pela circunferência de raio 2. Enquanto o nosso ângulo θ, né, ele gira do eixo x aqui, variando até π, né, que é 180, e dando mais uma volta de 180, ou seja, θ varia de 0 até 360 graus, né, em outras palavras, até 2π, ok? Beleza, basicamente a gente já pode montar a nossa integral simplesmente substituindo tudo nessa integral aqui. Repare que apareceu um vácuo aqui, afinal de contas, como a gente comentou no último tópico, né, nós temos que colocar nesse vácuo o jacobiano, e como o jacobiano no nosso caso vale r, é ele que a gente vai colocar aqui. Prontinho, basta agora calcular a integral dupla e encontrar tal volume. Para calcular tal integral dupla, né, a gente vai separar aqui a integral de dentro em r e calcular essa integral de dentro, ficando com esse resultado. Substituindo então esses limites de integração aqui, nós vamos obter 9 quartos, e como 9 quartos é uma constante, a gente pode tirar da integral, ficando apenas a integral de dθ variando de 0 a 2π. Calculando então tal integral, a gente vai obter 2π, né? E substituindo, a gente vai encontrar que o resultado final do volume procurado no exemplo vale 9/2 de π, ok? Prontinho, basicamente então, é esse o nosso resultado. E a gente agora já está de posse, né, de basicamente todas as informações para a gente resolver qualquer problema de integral dupla que apareça na nossa prova. Por isso, eu vou te deixando aqui com o nosso grande final do nosso aulão, onde a gente teve várias caminhadas, né, para chegar até aqui, onde nós passamos basicamente pela introdução, pelas integrais duplas em região geral, pela mudança de coordenada, em especial as coordenadas polares e elípticas, e por último falamos sobre o cálculo de volumes. Por isso, eu te deixo agora com os exercícios, tá legal? Não se esqueça de resolvê-los, afinal de contas, quanto mais você treinar, melhor você vai ficar preparado para a sua prova, ok? E basicamente é isso. Um abraço então e até a próxima!